Fala aí, galera, muito bem-vindos ao Flow Podcast mais uma vez, mais uma semana. Na verdade, é a segunda semana, né? Não é como se a gente tivesse aqui há um ano, né? Não, mas, cara, é a segunda... Quanto mais vezes acontece o Flow, mais ele é real e mais a gente está próximo da glória de Joe Rogan, não tô brincando. A verdade é que esse é o último programa do Monark aqui comigo nessa mesa. Pois é, Igor. Infelizmente, o Monark não só decepcionou você, como a todos nós que acompanhavam o Monark e gostava muito do seu conteúdo de Minecraft. Sinceramente, tudo isso que aconteceu com o Monark nesses últimos anos foi algo que me deixou muito decepcionado. Afinal, eu cresci vendo os vídeos de Minecraft do Monark. E ontem aconteceu um dos maiores cancelamentos que eu já vi na minha vida aqui na internet. Desde quando começou essa onda de cancelamento, se eu não me engano foi na pandemia em 2020, várias pessoas foram canceladas por N motivos, mas eu nunca tinha visto um cancelamento ter tomado uma proporção tão gigantesca como tomou essa do Monark. Eu sei que tem várias pessoas que criticam os cancelamentos, afinal sim, tem vários tipos de cancelamentos que são totalmente injustos e pode destruir de vez a imagem de qualquer pessoa aqui na internet. Só que o cancelamento do Monark, ele não é recente e não é de hoje. Esse cancelamento que ele sofreu ontem foi apenas um complemento dos cancelamentos que ele sofreu antigamente. Eu acho que um dos primeiros cancelamentos que o Monark tinha sofrido na internet foi quando o Bolsonaro estava fazendo uma live criticando as vacinas da Covid-19. E ali o Facebook e o Instagram, onde ele estava fazendo aquela live ao vivo, ela foi automaticamente encerrada pelas redes sociais, pois o Bolsonaro estava transmitindo fake news, coisas que eram totalmente mentirosas. E o Monark achou que aquilo ali fosse uma censura e que estava proibindo o presidente de ter a sua liberdade de expressão. Porém, não tem como ser uma liberdade de expressão. Afinal, a mensagem que você está transmitindo é algo mentiroso e algo que pode prejudicar a vida de muitas pessoas. E aí passou um tempo e todo mundo achou que a poeira tinha baixado pro lado do Monark. Só que ele não cansava de voltar a estar nos Trend Topics do Twitter. Eu lembro que o nome dele ficou praticamente um mês inteiro. Cara, foi surreal isso. Todo dia a gente via o nome do Monark lá. E dessa vez ele tinha sido acusado de racismo ao defender opinião racista, falando se ter uma opinião racista é crime. Meu Deus, cara, era surreal. Eu, sinceramente, não acreditava nas coisas que saía da boca do Monark. Porque após esse episódio, foi o ápice para as pessoas ficarem com uma pulga atrás da orelha em relação ao Monark. Porque tudo que saía da boca dele só fazia o Flow perder patrocínios e as pessoas não davam credibilidade nenhuma mais para esse programa. E os seus patrocinadores começaram já a ficar de saco cheio de ver o seu nome e a sua marca sendo associada ao Flow Podcast, onde um dos apresentadores chegou a meio que defender opinião racista. E aí vários patrocinadores começaram a se desfazer da parceria com o Flow Podcast. E desde essa época, o Flow Podcast ele perdeu muita relevância. Até da treta que ele teve com o Podpah, ele chegou a ter dar uma crescida em questão de views, em questão de números. Afinal, naquela época, o Podpah estava sendo duramente criticado, pois muita gente estava achando eles com um ego muito inflamado. Só que essa semana, justamente antes de ontem, aconteceu algo que definitivamente acabou com a carreira do Monark na internet. Toda a relevância que ele tinha e que ele construiu em vários anos aqui no YouTube. E infelizmente, eu digo isso, manchou a imagem do Flow Podcast. Foi quando o Monark sugeriu que tivesse um partido nazista e falou, cara, qual é o problema deles serem anti-judeus? Ou seja, o cara literalmente cuspiu no prato e falou, cara, dane-se que eles mataram mais de 1000 judeus, de negros, de sei lá, qualquer pessoa de outras etnias. Porque as pessoas que eram nazistas, eles não perseguiam apenas os judeus, mas outras populações, principalmente os negros, também sofreram muito com eles. E aí, gente, não tinha o que fazer. O Flow Podcast pronunciou lá no Twitter que Monark estava sendo desligado dos estúdios Flow. E logo após esse pronunciamento no Twitter, eles resolveram fazer isso ao vivo. E então abriu uma live lá no YouTube, inclusive com a presença do Monark, para falar que Monark não fazia mais parte do Flow Podcast. A verdade é que esse é o último programa do Monark aqui comigo nessa mesa. Era muito previsível que isso fosse acontecer. Afinal, não é de hoje que o Monark fala várias asneiras na internet e os patrocinadores não gostam e acabam encerrando a parceria. Afinal, ninguém quer ter sua marca associada a pessoas que meio que apoiou o nazismo. E depois desses patrocinadores se desligando do Flow Podcast, os convidados que chegaram a participar do programa pediram também a remoção da parte que eles participam do Flow Podcast, o que é totalmente normal.
normal, porque como eu disse, ninguém vai querer ter a sua imagem associada a isso, a uma pessoa que apoia o nazismo. E infelizmente quem sofre com tudo isso é as pessoas que não tem nada a ver com as besteiras que o Monark fez, que é justamente o Igor 3K e também as pessoas que participam ali nas escondidas do programa, que ajudam a manutenção, que faz parte do suporte técnico, enfim, são muitas pessoas que participam do Flow Podcast e todas elas foram afetadas por causa desses erros imbecis que o Monark acabou cometendo. E é totalmente decepcionante saber que uma pessoa que você gostava tanto acabou entrando e indo para um lado tão ruim e tão horrível assim, onde tudo que ele tenta defender e fala que é liberdade de expressão são coisas que são totalmente erradas na humanidade. Gente, ninguém em sã consciência que pelo menos estudou, fez o ensino fundamental, vai defender o nazismo. Eu tenho certeza que todas as pessoas sabem o que é esse partido e o que eles fizeram para a população mundial. Infelizmente, o Flow Podcast pode sim ter o seu fim, porque a imagem deles, querendo ou não, vai ficar manchada, e que provavelmente as pessoas que estavam certas para ir no programa vão optar por não participar, principalmente por causa do hate que elas podem levar caso participem. E agora, nesse momento, vai ser dias bem cruciais para o Flow Podcast. E realmente espero que eles consigam sair dessa e torço para que o programa volte a ser como antes, pois as pessoas que trabalham no Flow não têm culpa das coisas que o Monark falou e que prejudicou todas elas. Em um programa que começou com 2 amigos e que conseguiram criar algo novo no YouTube nacional e impulsionaram esse novo tipo de conteúdo aqui no Brasil, e hoje em dia, por causa do Flow Podcast, há vários outros podcasts, justamente por causa do Monark e do Igor 3K. E hoje, esse mesmo podcast corre sério risco de ter o seu fim. O vídeo ele foi esse, eu espero que vocês tenham entendido o tema que eu quis abordar para vocês aqui em relação ao Flow Podcast e se eles vão conseguir se reerguer depois dessa perca de relevância constante que eles tiveram nesses últimos meses e que ontem foi o ápice para tudo isso. Enfim, obrigado a todos e até o próximo vídeo.